Então, primeira coisa, a gente tem que definir o que é o exame físico, tá? Então, eu sou professor de semiologia, né? Dou aula de semiologia, dava aula na Universidade Federal da Fronteira Sul, e também dou aula na Universidade Comunitária Regional de Chapecó para o curso de medicina. E lá dou aula de semiologia. E, frequentemente, né, eu tenho feito, né, algumas correlações entre a semiologia e a telepropedêutica, né, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E como professor de semiologia, lá atrás, eu também me questionava como fazer telemedicina sem o exame físico. Isso muito antes até de 2020, né? Porque eu já vinha acompanhando esse movimento da telemedicina, tinha muita curiosidade e eu achava que seria também uma ferramenta muito possível de ser utilizada. Mas, mesmo achando também essa possibilidade muito boa, eu tinha muitas perguntas em relação à questão do exame físico e como ser feito, né, a telemedicina sem o exame físico. Então, fui estudando, né, fui vendo muito na literatura estrangeira que já tinha materiais, né, sobre telepropedêutica médica. Então, eu não inventei o termo, né, até gostaria de ter inventado o termo, né, telepropedêutica médica, mas já é um termo já que é utilizado no exterior e no Brasil já há muito tempo também vem sendo discutido, né, porque a telemedicina não é uma coisa nova, como muita gente pensa. No Brasil, desde 2002, a gente tem uma resolução sobre telemedicina e foi atualizada agora, né? Aí foi feita uma nova resolução e publicada no Diário Oficial da União no dia 5 de maio, né, de 2022, a resolução do Conselho Federal de Medicina que permite o uso da telemedicina e também ela dá ao médico a possibilidade, né, de ter o bom senso de definir se aquilo pode ser feito por uma primeira consulta, ou se somente quer usar para o retorno, ou se o médico nem quer utilizar a telemedicina, e também sempre respeitando a autonomia do paciente, porque a telemedicina, para ser feita, ela precisa do consentimento do paciente, livre e esclarecido do paciente. Então, não pode, né, por exemplo, se oferecer exclusivamente, né, por exemplo, pelo Serviço Único de Saúde, pelo Serviço Público, né, de Saúde, somente atendimento de telemedicina para uma determinada especialidade, porque isso vai ferir o princípio até da resolução, porque o paciente ele pode falar que sim, que ele prefere a telemedicina, que ele deseja um atendimento desse tipo, mas ele também pode falar que não deseja esse tipo de atendimento. E do outro lado, o médico também, né? O médico que trabalha num serviço de saúde, ele não pode ser amanhã chegar lá e falar, ó, agora você é obrigado a fazer telemedicina. E às vezes ele não quer fazer, às vezes ele não está capacitado para tal, se sente inseguro, né? Mas se quer fazer, também é possível, temos a resolução. Então eu também tinha essas objeções, né, em relação à questão do exame físico. Eu fui percebendo que na telemedicina existe, sim, uma maneira de coletar sinais. E coletar sinais é o que a gente faz no exame físico, né? Então, que sinais que a gente coleta, né? Sinais vitais, por exemplo, né? Se o paciente tem um equipamento em casa, ele pode nos passar algumas informações ou até mostrar o equipamento, o visor, por exemplo, de um termômetro digital, de um aparelho de pressão, né, digital, que vai aferir a pressão e o pulso. Então, você tem algumas informações que podem ser, sim, coletadas. Quais outros sinais que você pode observar? O estado geral do paciente. Por isso que eu sempre recomendo fazer a telemedicina através de videochamada, tá? E muitos colegas, às vezes, né, falam, às vezes, não dá para fazer, não tem exame físico, mas faziam ou fazem ainda telemedicina de maneira informal e nem percebem que estão fazendo. Mas como assim, Asdrubal? Como é que eu estou fazendo telemedicina? Eu nunca fiz, eu não falo que eu atendo por telemedicina, mas já deve ter atendido um telefonema, já esclareceu algumas dúvidas, já recebeu mensagem por WhatsApp, já recebeu exames por e-mail e acabou dando uma resposta. Tudo isso que você fez é telemedicina. Então, telemedicina não está presa somente à questão da teleconsulta. Tem a teleorientação, tem o telediagnóstico, tem a questão da teleinterconsulta, que é muito interessante também, né? Então, eu vou falar um pouco mais também sobre esses pontos, mas a telemedicina é possível sim fazer. E cada vez mais a gente vai ter equipamentos que vão nos ajudar com o exame físico, né? Só que à distância. Então, não vou falar exame físico porque você não estará tocando diretamente, mas você está coletando sinais.
Tá? Então, o exame clínico, né, vamos voltar lá atrás, né, na questão, né, da semiologia, o exame clínico ele é composto pela anamnese, exame físico, e depois, quando há necessidade, dependendo, os exames complementares, por isso que são complementares, né? E a anamnese é o ponto fundamental, é onde tudo começa. E na telemedicina é perfeitamente possível você fazer uma boa anamnese e coletar muitos dados informados pelo paciente, dados subjetivos da anamnese. Então, a anamnese é o que é subjetivo, o que o paciente relata. O exame físico seria o equivalente ao que você pode constatar, o que você vê, os sinais. Então, numa boa videochamada, que nem vocês estão me vendo agora aqui, eu acho que vocês conseguem ver se eu estou num estado geral bom, regular ou ruim. Não dá para ter essa interpretação? Dá para ver meu estado de consciência. E se você fizer algumas perguntas, você pode definir, né, se eu estou lúcido, orientado no tempo e no espaço. Se você quiser mais informações, né, ver mais sinais, quem está me vendo numa câmera de celular, né, hoje os celulares têm uma câmera muito boa, né? Aqui no notebook, né, que eu estou aqui no YouTube, vocês também conseguem ver. Dá para ver que eu estou corado, né? Não estou tão pálido, né? Então, aqui quem está me vendo no celular tem a noção perfeita, né, da coloração, né, por exemplo, do meu lábio, até se quiser ver a mucosa oral, né, eu posso abrir a boca ali e você vai ver, dá para ver até a orofaringe, né? Então, assim, com a tecnologia avançando, a melhoria da qualidade do vídeo, das conexões, né, você vai conseguir ter mais informações, tá? E existem equipamentos que podem, né, transmitir sinais à distância. Então, hoje em dia, como eu falei, tem equipamentos que o paciente pode lhe mostrar, né? Então, um aparelho de pressão, né, com um visor, um termômetro digital, um oxímetro de pulso. E tem equipamentos que ainda não são populares, mas existem, já existem equipamentos para fazer ausculta à distância. Então, você pode fazer uma ausculta cardíaca, pode fazer ausculta pulmonar, né? Você tem equipamentos para fazer uma horoscopia, uma otoscopia à distância também, e algumas empresas já estão investindo em cabines de telemedicina, tá? Mas como assim cabines de telemedicina? Uma cabine, né, em local público, com grande movimentação de pessoas, onde existe lá um aparelho de pressão, um estetoscópio digital, né, e uma boa conexão, claro, de internet, que é a principal coisa, com uma boa câmera, e onde o paciente pode já interagir com o médico e ter algumas informações. Outras empresas estão optando por ter a cabine ou equipamentos de telemedicina numa sala e um profissional, né, de saúde ali presente, auxiliando o paciente, né, a utilizar os equipamentos ou passando as informações para o médico que está à distância, tá? E existe também a teleinterconsulta, onde um médico, um clínico, por exemplo, está presencialmente com o paciente e faz uma conexão em tempo real, por exemplo, com um especialista focal que vai orientar a questão do exame e o médico que está presente pode fazer o exame físico e passar essas informações ao outro colega, tá?